Olá, tudo bem com você? Meu nome é Pedro Rondon, sou graduando da disciplina de História pela UniaSelv e hoje vamos falar sobre direitos humanos. Estou aqui para apresentar um projeto de extensão onde será explicada uma trilha pedagógica em direitos humanos. Vamos explorar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as consequências no nosso país. E o meu objetivo aqui é te estimular a cobrar, propor e até desenvolver ações para promover os direitos individuais. Mas ao contrário do que muita gente diz por aí, defender os direitos humanos não é defender o direito dos bandidos. Mas afinal, o que são direitos humanos? Direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. Por exemplo, o direito à vida, o direito à moradia, ao voto, à saúde, a liberdade e a educação. Todos esses direitos que hoje você considera básicos foram frutos de uma luta que durou por séculos. Para se ter uma ideia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada somente há 72 anos. E como era antes disso? Bom, para você compreender, deixe-me voltar alguns anos no tempo. Vamos retornar à Europa do século XIX. Com a Revolução Industrial, houve a necessidade de obter mais matéria-prima e novos mercados consumidores para adquirir as mercadorias produzidas. Para que não houvesse uma crise de superprodução, os países tinham que encaminhar a produção para outro lugar. Consequentemente, surgiu o imperialismo. Imperialismo é o nome dado ao conjunto de políticas que teve como objetivo promover a expansão territorial, econômica e cultural de um país sobre outro. Acho que você já ouviu falar disso, né? Só que dessa vez aconteceram na África, na Ásia e na Oceania. Nações como Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e Itália, com a justificativa de realizar uma missão civilizatória, ocuparam esses continentes, explorando matéria-prima e colocando a população nativa sobre uma exploração cruel e consequências sentidas até os dias de hoje. Devido às disputas por colônias na África e na Ásia, tensões nacionalistas e alianças militares, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Esse conflito durou de 1914 a 1918, com cerca de 20 milhões de mortos. Durante a guerra, foi colocada em prática pela primeira vez a tática das trincheiras. As trincheiras eram grandes valas cavadas no solo pelos próprios soldados, formando um corredor ou uma linha de defesa de determinada região estratégica. No final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi condenada pelo Tratado de Versalhes como a principal culpada pelos acontecimentos da então Grande Guerra. Durante o período pós-guerra, foi consolidado fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota na guerra havia sido injusta. A tomada do poder pelo nazismo colocou em prática a ideologia antissemita. O antissemismo alemão partia do pressuposto de que a raça alemã era superior e que os judeus, poloneses, ciganos e negros eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã. Durante esse período, houve também o grande aumento no expansionismo e o militarismo na Alemanha nazista. Com a invasão da Polônia em setembro de 1939, eclodiu o estopim da Segunda Guerra Mundial e contou com o envolvimento com as nações de todos os continentes. A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 até 1945, com cerca de 70 milhões de mortos. O conflito ficou marcado por acontecimentos perturbadores, como o massacre de Katyn, o massacre de Babi Yar e o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, mas principalmente o Holocausto. Como a maioria sabe, foi o genocídio de judeus cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial,
que infelizmente resultou na morte de cerca de 6 milhões de pessoas. Os relatos dos sobreviventes até hoje chocam o mundo, e a cada dia que se passa, novas informações são descobertas. Por ser um assunto tão relevante para a história recente do mundo, o Holocausto é um assunto que chama grande atenção do cinema, e por isso, grandes obras foram produzidas. Fica aí algumas dicas de filmes caso queiram se aprofundar. Com o fim da guerra em 1945, muitos dos responsáveis que atuaram diretamente no Holocausto foram presos e levados a julgamento no Tribunal Internacional Militar. O tribunal tinha como objetivo de julgar indivíduos acusados de conspiração, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e contra a paz internacional. Também, no ano de 1945, foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU era uma segunda tentativa de criar uma união de nações com o propósito de estabelecer relações amistosas entre os países. Antes disso, houve a criação da Liga das Nações, criada pelo Tratado de Versalhes ao fim da Primeira Guerra Mundial. O objetivo da ONU era evitar uma nova onda de conflitos mundiais, como ocorreu nas duas guerras anteriores, alterando o objetivo de apenas intervir no controle militar e englobando a responsabilidade de garantir os direitos principais dos seres humanos. A ONU funciona como a vontade de expressão coletiva dos países membros, onde são realizadas intervenções para questões relacionadas à paz mundial, mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, terrorismo, igualdade de gênero, alimentos, emergências de saúde, etc. Pela necessidade de construir um mundo sobre novas bases ideológicas, os governantes dos Estados-membros propuseram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no ano de 1948. Vejamos o primeiro artigo da Declaração. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. A declaração contém 30 artigos, os quais delimitam ao respeito os direitos básicos de todo ser humano, abordando a igualdade, liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa e direito à propriedade. Além do fato de condenar atividades que se utilizam da tortura e da escravidão. Concluímos então que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um modelo de princípios, não só de ações estatais, mas também para os cidadãos. Mas se tratando do nosso objetivo, quais as implicações no Brasil? Bom, a história do Brasil foi profundamente marcada pelo período de colonização, que influenciou na formação política e territorial do Brasil. Durou de 1500 na chegada dos portugueses até 1822 com a independência. E, infelizmente, durante o período ocorreram diversos abusos, tanto pela cultura da época, tanto pela ausência de leis que protegiam o indivíduo. As principais vítimas eram os escravos, indígenas e as mulheres em geral. O regime de escravidão no Brasil foi marcado por uma rotina de trabalho pesado e violência, onde os escravizados sofriam punições com frequência. Surras, o açoite, as humilhações, estupros e a fome eram bastante comuns no período em que vigorava a escravidão no país. Assim como as escravas, as mulheres em geral sofreram diversos abusos. Durante o período Brasil Colônia e Brasil Império, houve o domínio patriarcal sobre a mulher. Grande parte das mulheres estava subordinada ao mando dos pais e, posteriormente, dos maridos. Por séculos, a ausência de proteção às mulheres causaram inúmeros episódios de violência doméstica, preconceito e abuso. O projeto MAP, Mulheres na América Portuguesa, coletou uma série de documentos para estudo das histórias das mulheres no Brasil,
que renderam até uma reportagem realizada pelo site G1 no ano de 2021. Os documentos relatam as angústias e as dores das mulheres no Brasil colônia, como abuso sexual, violência doméstica, abandono, desigualdade de gênero e um comparativo com os dias de hoje. Esses casos aconteceram tanto no Brasil quanto no restante do mundo. Como disse anteriormente, devido à ausência de legislação para a proteção do indivíduo, várias classes como mulheres, negros, indígenas e os pobres passaram pelos mais diversos abusos no Brasil. Agora, avançamos um pouco no tempo. O país passou pela independência em 1822, pela abolição da escravatura em 1888, pela proclamação da República em 1889, pela Primeira e Segunda Guerras Mundiais, pela criação da ONU, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e chegamos ao Brasil de 1964. Com a tomada de poder pelos militares, passamos por um dos períodos mais violentos da história do nosso país. Apesar da promessa de que a intervenção duraria por pouco tempo, o regime militar durou 21 anos e ficou marcado pelo autoritarismo. Resultou em uma série de consequências aos direitos fundamentais. Segue aí mais algumas dicas de produções que reproduzem como era o Brasil na época da ditadura. O regime militar foi um período marcado, sobretudo, pelas torturas, sequestros, assassinatos e desaparecimento de opositores. No período em questão, tiveram 5 mandatos militares e instituídos 16 atos institucionais que sobrepunham a Constituição. Nesse período, houve restrição à liberdade, repressão aos opositores do regime e censura. Com o fim do antigo regime, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, com a finalidade de elaborar um novo texto constitucional. E após passar por 6 constituições e baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal de 1988 foi o grande marco da redemocratização do país após mais de 20 anos do antigo regime. Apesar da Constituição atual ser o marco mais evidente dos direitos humanos no Brasil, eles já apareciam anteriormente, até mesmo em outras constituições. Com 250 artigos e atualmente 111 emendas, o texto tem como base garantir os direitos sociais, econômicos, políticos e culturais, com foco no acesso universal à saúde e à educação por toda a população brasileira. Outros itens também regulamentados foram a liberdade de imprensa, a demarcação de terras indígenas e quilombolas, a propriedade privada, entre outros. Os direitos humanos são citados logo no primeiro artigo, onde é estabelecido o princípio da cidadania, da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Já no artigo 5º é estabelecido o direito à vida, à privacidade, à igualdade, à liberdade e a outros importantes direitos fundamentais, sejam eles individuais ou coletivos. Também são citados no texto garantias sobre igualdade entre gêneros, erradicação da pobreza e das desigualdades sociais, promoção dos bens de todos, sem preconceitos de origem, raça, gênero, idade ou cor, o direito de acesso à saúde, à previdência e assistência social, reconhecimento de crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento, estabelecimento da política de proteção ao idoso e ao portador de deficiência, orientação de preservação da cultura indígena. E não para por aí. Além da Constituição, há outras leis que protegem o direito do indivíduo. Podemos citar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Maria da Penha. Esses são alguns dos exemplos de legislações que auxiliam na manutenção dos nossos direitos. Os direitos humanos tornaram-se um compromisso do governo federal e hoje são conduzidos como uma política pública. Apesar das mudanças, ainda existem muitas dificuldades em tirar esses princípios do papel.
Infelizmente, é comum vermos no noticiário manchetes que expõem a opressão e a violação dos direitos individuais. A boa notícia é que, com o esforço da sociedade em transformar esse cenário, estamos criando a cultura de lutar pelos nossos direitos, seja por manifestações de pessoas saindo nas ruas ou lançando campanhas para reivindicar seus direitos. E assim como nossos antepassados lutaram e conquistaram os direitos que hoje são lei, eu, você e todos os brasileiros podemos fazer desse país um lugar melhor. Bom, isso é tudo. Agradeço pela confiança e pela paciência de me acompanhar até aqui. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais.